Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando bastante nesse momento de pandemia, tá? Hoje a gente vai falar sobre panificação, né? Eu falo sempre que panificação a gente deixa sempre mais pro meio, pro fim do curso. Não é porque ela não é importante, mas é porque ela é mais direcionada, né? Então ela é mais fácil de explicar. A teoria dela é um pouco menor que a da confeitaria, apesar de dizer para vocês que ela é bem mais complexa, tá? Primeiro de tudo, hoje vai ser uma aulinha bem curta. Vou dar só uma introdução para vocês entenderem alguns pontos importantes que vocês precisam saber sobre panificação, tá? O primeiro ponto é: esqueçam tudo que vocês viram até hoje. Por que eu digo isso? Não é porque o que vocês aprenderam até hoje não é importante, né? Não vai fazer diferença. Não é esse o caso. Mas a gente trata a panificação como uma ciência muito inventiva, né? Como se eu colocasse uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, um pouquinho a mais de farinha, um pouquinho a mais de água, não fosse fazer nenhuma diferença. E como na confeitaria, a panificação é uma ciência bastante exata. Inclusive, é uma característica da panificação não utilizar apenas gramas, né, como método de medida, né? A gente usa porcentagem também. Então, deixa eu só abrir, compartilhar com vocês meu bloco de notas. Portanto, na panificação a gente não escreve simplesmente assim, ó. 1 quilo de farinha de trigo. Não, a gente escreve assim, ó. 100% de farinha de trigo. Existem dois motivos. Existem dois motivos, gente. Primeiro, quando a gente coloca em quilo, a gente tem que ficar fazendo várias contas para duplicar, triplicar, quadruplicar essa receita. E quando a gente tem porcentagem, é só entender quanto você quer usar de farinha e o resto vem depois. Por quê? A farinha é sempre 100%, tá? E se eu mesclar e for um pão sem glúten, então todas as farinhas serão 100%. Então, por exemplo, se você fosse substituir a farinha de trigo por farinha de arroz, de amêndoa, de coco e de aveia, por exemplo, aí você vai, de alguma forma, dividir essa farinha até chegar em 100%, tá? Então, as farinhas são sempre 100% da receita, tá? O que vem depois são os produtos adicionais. Então, num bolo básico, normalmente tem. Deixa eu apagar aqui. Dois por cento de açúcar. 2% de sal.
Só um minutinho, gente. Estou procurando a receita para não falar nenhuma besteira para vocês. Um 1% de fermento, 2% de gordura, 5% de água. Aí água, no caso, a gente pode colocar assim, mais ou menos 65%. E isso seria uma receita básica, né? Então, se a gente fosse colocar em números, ficaria, né, uma exposição, tá? 1 quilo de farinha de trigo, gramas de açúcar, 20 gramas de sal, 10 gramas de fermento, 20 gramas de gordura, e mais ou menos 650 gramas de água, tá? Então, se a gente fosse olhar para a panificação primeiramente, a gente ia sempre fazer a porcentagem. É uma característica comum desse tipo de produção, tá? Não... Ai, mas eu quero escrever tudo em número. Posso? Pode. Mas vai ser muito mais difícil se você for abrir, por exemplo, uma padaria. Por quê? Porque a padaria você não vai fazer um pão, você vai fazer 500, né? Então é muito mais fácil escrever isso em porcentagem, tá? E é assim que a gente normalmente escreve. Por isso que eu falo, as pessoas acham que a panificação ela é simplesmente um produto simples, né? Mas eu acho a panificação um dos produtos mais complexos de toda a cozinha, assim. Porque ele demanda de muitos cálculos, muitas contas, muita fermentação, você precisa entender de dobra, você precisa entender de estrutura, você precisa entender de farinha de trigo, você precisa entender de todos os produtos que você está usando, né? Obviamente, vocês não... Num curso de qualificação, eu tenho 2 trabalhos. Primeiro, ensinar vocês a ganhar dinheiro com esse tipo de produto, né? E é isso que eu vou fazer. E segundo, profissionalizar vocês. Não adianta a gente vir aqui, eu passar umas receitinhas super simples e básicas, falar para vocês, olha, é isso, e ensinar vocês a parte teórica, que é uma das partes importantes, tá? Então, a gente vai ter as próximas aulas de panificação, de teoria, e vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, ok? Então, vamos lá. A gente tem uma definição, né, de pão pela Anvisa, tá? Ela explica o que é pão dentro da legislação, tá? Então, são produtos obtidos da farinha de trigo ou outras farinhas, né? Porque eles ampliaram isso para caber outras farinhas, para tirar o glúten, adicionados de líquidos resultantes do processo de fermentação ou não e cocção, podendo conter outros ingredientes, desde que não descaracterizem os produtos. Podem acrescentar coberturas, recheios, formato e texturas diversas, tá? Então, essa é a definição de pão, de acordo com a legislação, né? Pão pode ser basicamente qualquer coisa que tenha um processo fermentativo ou não, que contenha farinha de trigo ou outras farinhas, né? Então, o pão pode ser basicamente tudo, né? Eu falo que
pode ser até mesmo bolo, né? Se fosse parecido com a textura de pão, seria bom, né? Porque eles deixam muito amplo essa divisão. Eu gosto de falar sempre na primeira aula que a gente tem uma classificação oficial de pães, né? A classificação oficial são os tipos de massa. Os tipos de massa são classificados pela quantidade sempre de açúcar e gordura, porque é o que vai deixar o pão mais macio. Então, quanto menos gordura e açúcar, mais é aquele pão sequinho, né? Aquele pão de miolo mais denso, mais seco, tá? Normalmente, nós, no Brasil, a gente gosta muito das massas semi-ricas e as massas ricas, tá? É uma característica do nosso paladar. A gente gosta de pão macio, pão molinho, pão com bastante gordura, né? Por isso que nós somos o rei da margarina e da manteiga. A gente gosta bastante de passar isso nos pães. A gente gosta de muita maionese, de muito molho. Isso porque a gente gosta de tudo bem macio, tá? Então a gente tem 3 classificações de massa no Brasil, que são bastante simples. Então a massa pobre, né, que ela tem de 0 a 4% de açúcar e gordura. Por exemplo, na receita anterior a gente tinha uma massa pobre, porque ela só tinha 2% de açúcar e 2% de gordura, tá? A massa semi-rica, ela varia entre 5 e 10% de açúcar e gordura. Um exemplo, né, as bisnaguinhas, pão de leite, tá? Elas costumam ter de 5 até 10% de gordura e de açúcar nas suas massas, né, das suas respectivas receitas, tá? E as massas ricas são com gordura e açúcar acima de 11%, tá? Eu coloquei aqui umas imagens bem óbvias para vocês conseguirem entender. Então, por exemplo, um pão pobre, o pão francês. Tá? O pão francês é uma massa considerada uma massa pobre de pão. Aí você fala assim, mas é maravilhoso, como pode ser uma massa pobre? Porque a panificação é maravilhosa, na massa pobre é massa rica, tá? A diferença é que a gente gosta de pães mais macios, mas não significa que o pão francês não é uma paixão nacional, tá? A gente adora pão francês. Eu, pelo menos, adoro. Eu troco, assim, toda a minha vida por um bom pedaço de pão francês, assim. Eu sou apaixonada no pão francês, tá? É igual pimenta do reino pra mim, assim, eu diria. Pão francês e pimenta do reino estão juntos nas categorias de coisas que eu adoro. E o pão francês é um prato importante, né? Uma paixão nacional e é uma coisa que vende. Vende, assim, sem limites, né? Se você não tiver uma padaria naquele lugar, você pode abrir que você vai vender. Né? Padaria é uma coisa que vende no nosso país. É difícil não vender, tá? Mas também tem que ser um pouco inteligente, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Aqui embaixo coloquei um pão de leite para vocês, ó. Então a textura é completamente diferente de um pão francês, né? Então o miolo é diferente, a casca é diferente, a cor é diferente, tá? Tudo isso muda. Então, como que a gente pode fazer receita de pão sem saber o que a gente está fazendo? A gente tem tantas mudanças, né, nas suas características, né? Então, a gente precisa começar a pensar melhor sobre isso. E terceiro, eu coloquei os croissants, porque os croissants têm uma quantidade de gordura e açúcar muito maior que 11%, tá? No geral, tá bom? Então, eu falo que sempre que os croissants, eles são uma massa rica, enquanto os pães de leite são uma massa semi-rica, na nossa classificação, tá? Em outros países existem de 4 a 5 classificações, que não importam muito pra gente, porque o que a gente vai usar é essa mais simples, mais direcionada, tá? Posso dizer para vocês também que o croissant tem características completamente diferentes do pão de leite e do pão francês, né? Inclusive, ele já é mais engordurado na hora que você segura ele na mão, né? Obviamente também. E quanto melhor a gordura, menos aquela sensação de gordura ao redor da boca, tá? Isso muda bastante se você usar uma gordura boa, uma gordura que seja agradável, como a manteiga, por exemplo, tá? Mas para o nosso país, por ser o calor que é, a gente acaba utilizando margarinas para folhados porque ela derrete menos e a gente consegue fazer ainda um produto de qualidade.
Gente, por hoje é só, tá? A gente vai continuar falando sobre isso na sexta-feira. Eu espero vocês e tem atividade hoje, tá? No formulário, não esqueçam de fazer, ok? Muito obrigada a todos e até a próxima.